A casa estava mergulhada naquele silêncio denso que precede uma tempestade, mas eu não sabia que o trovão já tinha soado. Eram 2 da manhã. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de trabalho que terminei um dia antes do previsto, querendo fazer uma surpresa. A chave girou na fechadura sem barulho, um hábito que peguei depois de anos chegando tarde para não acordar ninguém. O corredor estava escuro, apenas a luz fraca da lua entrava pela janela da sala, desenhando sombras compridas no chão de madeira. Meu coração estava leve. Eu trazia flores na mão esquerda e uma caixa de chocolates na direita, sorrindo feito um bobo apaixonado imaginando o rosto da Helena quando me visse ali, 24 horas antes do esperado. Mas quando cheguei na porta do nosso quarto, o sorriso morreu. Não porque ouvi algo, mas justamente porque o silêncio foi quebrado por um som muito específico. Sabe aquele barulho seco de um celular sendo bloqueado com força? Aquele tec rápido de quem aperta o botão lateral no desespero? Foi isso, seguido imediatamente pelo som abafado de algo deslizando por baixo de um travesseiro, roçando no lençol. Parei com a mão na maçaneta. A respiração dela, do outro lado da porta, mudou. Deixou de ser o ritmo lento de quem dorme e virou aquela respiração curta, controlada, de quem está fingindo que dorme. Girei a maçaneta devagar. A porta se abriu. O quarto estava num breu total, mas meus olhos já tinham se acostumado. Helena estava deitada de lado, de costas para a porta, imóvel. Imóvel até demais. Soltei a mala no chão, e o barulho fez ela se mexer, uma encenação perfeita de quem está acordando assustada. Ela virou para mim, esfregando os olhos, mas mesmo na penumbra eu vi. Os olhos dela não estavam inchados de sono, estavam arregalados, alerta. E o brilho, aquele reflexo residual de uma tela de celular ainda estava nos olhos dela. Amor? A voz dela saiu tremida, um tom acima do normal. Você não ia chegar amanhã? Terminei mais cedo, respondi, minha voz soando estranha nos meus próprios ouvidos. Achei que ia gostar da surpresa. Ela sentou na cama rápido demais, puxando o edredom para cima, como se estivesse nua, mas estava de pijama. O olhar dela correu para a mesa de cabeceira vazia, depois para mim, e por fim, fixou-se num ponto qualquer da parede. Claro que gostei, ela forçou um sorriso que não chegou aos olhos. É só que, me assustou. Achei que fosse um ladrão. Dei um passo em direção à cama e ela recuou milímetros. Foi um movimento quase imperceptível, mas eu senti como se fosse um soco no estômago. Ela estava protegendo o lado do travesseiro. Aquele mesmo travesseiro onde eu vi o celular deslizar segundos antes. Eu queria acreditar que era paranoia. Juro que queria. Pensei, Ricardo, para com isso. Ela te ama. Vocês têm 10 anos de história. Não seja o marido ciumento e louco. Coloquei as flores na cômoda, sentindo o peso daquele clima estranho. Fui até ela, dei um beijo na testa. A pele estava fria, suada. O coração dela batia tão forte que eu podia ver a pulsação no pescoço. Tudo bem? Perguntei, testando o terreno. Você parece tensa. Tive um pesadelo, ela respondeu rápido. Rápido demais. Só um pesadelo bobo. Vai tomar um banho. Você deve estar exausto. Fui para o banho, mas não tirei a roupa imediatamente. Fiquei ali, parado na frente do espelho, olhando meu próprio reflexo. Eu via um homem cansado, que trabalhava 12 horas por dia para manter aquela casa, aquele padrão de vida, aquela felicidade. E via um homem com medo. Medo do que estava debaixo daquele travesseiro. Liguei o chuveiro para fazer barulho, mas não entrei. Colei o ouvido na porta. Nada. Nenhum som. O que era pior do que ouvir uma conversa? O silêncio dela era calculado. Ela estava digitando. Eu sabia que estava. Quando voltei para o quarto, ela já tinha dormido de novo. Mas o celular não estava mais debaixo do travesseiro. Estava na mesa de cabeceira, virado com a tela para baixo, conectado ao carregador. Uma encenação de normalidade. Deitei ao lado dela, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, repassando os últimos meses na minha cabeça, procurando sinais que eu tivesse ignorado. E eles começaram a aparecer, como peças de um quebra-cabeça que você monta no escuro. Lembrei da semana passada, quando ela trocou a senha do celular na minha frente e disse que o sistema tinha obrigado a atualização. Lembrei de quantas vezes ela levou o aparelho para o banheiro e ligou o secador, mesmo sem lavar o cabelo. Lembrei das mensagens que chegavam e ela lia sem mudar a expressão, bloqueando a tela logo em seguida. Pequenas coisas. Coisas que a gente releva porque confia. Porque amar é confiar, não é? Mas ali, naquela madrugada, a confiança parecia um copo de cristal rachado. Ainda segurava a água, mas qualquer toque faria tudo desmoronar.
Se você valoriza a lealdade acima de tudo, se você sabe o quanto dói duvidar de quem a gente ama, já se inscreve aqui no canal agora. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa história vai chegar, porque o que aconteceu nos dias seguintes, olha, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O dia amanheceu com aquele peso no ar. Levantei cedo, fiz café. Helena apareceu na cozinha meia hora depois, já arrumada, com uma pressa incomum. Bom dia, amor, ela disse, me dando um selinho rápido, sem contato visual. Tenho que correr, marquei dentista antes do trabalho. Dentista. Ela tinha ido ao dentista mês passado. Eu lembrava porque paguei a conta, mas não disse nada. Apenas observei. Ela pegou a bolsa, e a primeira coisa que fez foi checar se o celular estava lá. Não a carteira, não a chave do carro. O celular. Tá bom, respondi, tomando meu café preto. A gente se vê à noite? Claro, talvez eu atrase um pouco. Tenho umas reuniões chatas hoje. Ela já estava na porta. Esperei o som do carro dela virar a esquina. Corri para o iPad que ficava na gaveta do escritório. Nós compartilhávamos a mesma conta de nuvem para fotos e localização, uma coisa que configuramos anos atrás e nunca mais mexemos. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a senha. Por favor, esteja no dentista. Por favor, esteja errada. Minha intuição. O mapa carregou. O pontinho azul que representava o celular dela se movia rápido pela avenida principal, mas ele não virou na direção do consultório do Dr. Siqueira. Ele seguiu reto, passou pelo centro, passou pelo bairro comercial, e parou. O pontinho parou no endereço que fez meu sangue gelar. Não era um motel, não era a casa de um ex-namorado, era um prédio comercial espelhado no bairro nobre da cidade. Dei zoom no mapa, tentando identificar o que havia naquele endereço. Escritórios, consultórios, empresas. Uma lista enorme, mas um nome me chamou a atenção. Um nome que eu conhecia, mas que não fazia sentido nenhum ela estar lá. Advocacia Mendes e Associados, especialistas em direito de família e sucessões. Senti uma tontura. Direito de família? Divórcio? Mas nós não tínhamos brigado. Nossa vida estava, até onde eu sabia, perfeita. Tínhamos acabado de planejar as férias de fim de ano. Por que ela estaria no escritório de divórcio às 8 da manhã, mentindo que estava no dentista? A dúvida, que antes era uma semente, agora virava uma árvore cheia de espinhos dentro do meu peito. A maioria dos homens, nessa hora, pensaria em traição física, um amante, um caso passageiro. E, sinceramente, naquele momento, eu preferia que fosse isso. Eu preferia 1000 vezes descobrir que ela estava beijando outro cara do que tentar entender por que ela precisava de um advogado escondido de mim. Porque traição carnal dói, fere o ego. Mas segredos jurídicos? Segredos que envolvem papéis e assinaturas? Isso cheira a algo muito mais perigoso. Isso cheira a plano. Fechei o iPad. Precisava ir trabalhar, mas minha cabeça não estava lá. Eu sou sócio de uma pequena construtora com meu melhor amigo, o Beto. Conheço o Beto desde a faculdade. Ele é padrinho do nosso casamento. Cheguei no escritório parecendo um zumbi. Beto estava na sala dele, rindo ao telefone. Quando me viu, desligou rápido. Ricardo, cara, você não ia voltar amanhã? Ele perguntou, com aquele sorriso largo de sempre, vindo me dar um abraço. Voltei antes. Surpresa para Helena, murmurei, sentando na cadeira à frente dele. Mas acho que a surpresa foi minha. Contei tudo. Contei do celular debaixo do travesseiro, da mentira do dentista, da localização no escritório de advocacia. Beto ouviu tudo em silêncio, a expressão ficando séria. Ele levantou, serviu um copo de água para mim. Calma, cara. Você tá muito acelerado. Às vezes não é nada disso. Direito de família também mexe com herança, com testamento. A mãe dela não estava doente? Talvez seja algo sobre isso e ela não quis te preocupar. Ele tinha um ponto. A mãe da Helena realmente não andava bem. Respirei fundo, tentando me agarrar a essa esperança. Pode ser isso, né? Perguntei, desesperado por uma confirmação. Claro que pode. Helena te ama, cara. Vocês são o casal modelo da galera. Não pira. Foca aqui no projeto do condomínio novo. A gente tem que entregar os orçamentos hoje. Tentei focar. Mas algo não encaixava. Por que esconder o celular? Por que mentir? Se fosse sobre a mãe, ela me diria. Nós não tínhamos segredos. Ou eu achava que não. Passei o dia numa agonia lenta. Mandei mensagens para ela. Como foi no dentista? Ela respondeu horas depois. Tudo bem. Só uma limpeza. Dorzinha chata.
mas passou. Mentira. Mais uma mentira digitada friamente. Cheguei em casa mais cedo de novo, decidido a conversar, a colocar as cartas na mesa. Mas quando entrei, a casa estava vazia. Eram 6 da tarde. Onde ela estava? Reuniões chatas, ela tinha dito. Abri o aplicativo de localização de novo. Localização indisponível. Ela tinha desligado o GPS. Foi aí que eu soube. Não era paranoia. Não era um mal-entendido. Alguma coisa muito grave estava acontecendo nas minhas costas. E eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Sentei no sofá, no escuro, e esperei. Quando ouvi o carro dela na garagem, 2 horas depois, meu coração não acelerou de amor. Acelerou de medo. Medo do que eu estava prestes a enfrentar. Mas eu não podia imaginar, nem nos meus piores pesadelos, que o buraco era muito mais fundo, que a advogada não era o pior problema. O pior problema estava muito mais perto do que eu imaginava. Ela entrou, sorridente, com sacolas de supermercado, como se fosse um dia normal. Oi, amor, comprei aquele vinho que você gosta, ela disse, vindo me beijar. O cheiro dela, o perfume que eu conhecia há 10 anos, mas por baixo dele, senti um cheiro diferente, sutil, quase imperceptível, cheiro de cigarro mentolado. Helena não fumava, eu não fumava, mas eu conhecia alguém que fumava exatamente aquele cigarro. O cheiro de cigarro mentolado me atingiu como um soco invisível, fazendo meu estômago revirar enquanto Helena me beijava. Aquele não era um cheiro qualquer, não para mim. Era o cheiro da marca específica que o Beto, meu sócio e melhor amigo, fumava. Ele era a única pessoa do nosso círculo que ainda usava aquela marca antiga, com aquele odor doce e enjoativo que impregnava as roupas e o ambiente. Tentei disfarçar o choque, retribuindo o beijo de forma mecânica, sentindo o gosto do medo misturado com a bile na minha garganta. O que ela estava fazendo com o Beto? O escritório de advocacia, a mentira do dentista, o cheiro dele, as peças começavam a se encaixar de um jeito que eu não queria ver. Você está pálido, Ricardo, ela comentou, afastando-se um pouco e me analisando com aqueles olhos que antes me traziam paz e agora pareciam esconder abismos. Aconteceu alguma coisa no trabalho? O cinismo dela era assustador. Ela me olhava nos olhos, preocupada, carinhosa, enquanto carregava na pele o cheiro do homem que eu considerava um irmão. Respirei fundo, forçando um sorriso cansado. Eu precisava ser ator. Se eu explodisse ali, se eu a confrontasse sem provas concretas, ela daria um jeito de virar o jogo. Ela diria que encontrou o Beto por acaso, que ele fumou perto dela, que eu estava louco. E eu não podia me dar ao luxo de parecer louco. Eu precisava de certeza. Só cansaço, amor. O projeto do condomínio novo está me matando, respondi, usando a desculpa perfeita, aquela que envolvia justamente o trabalho que eu dividia com o Beto. Ela relaxou visivelmente, os ombros descendo, o sorriso voltando a ser aquele sorriso de esposa perfeita. Foi para a cozinha guardar as compras, cantarolando baixinho. Fiquei ali na sala, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Beto, o padrinho do nosso casamento. O cara que me ajudou a escolher o anel de noivado. O cara que sabia todas as senhas da empresa, que tinha acesso a todas as contas bancárias do nosso negócio. A traição dupla não era só dolorosa, ela era perigosa. Se eles estivessem juntos, não era só meu casamento que estava em risco. Era tudo. Minha casa, meu trabalho, meu futuro. Naquela noite, o jantar teve gosto de papelão. Helena falava sobre uma amiga que ia se mudar, sobre o tempo, sobre nada. Eu concordava, balançava a cabeça, enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu precisava ver o celular dela, precisava ler as conversas. Mas como? Ela não largava o aparelho nem por um segundo. Levava para a cozinha, para o banheiro, deixava no colo enquanto comia. A segurança dela tinha aumentado. Se antes ela escondia, agora ela vigiava. Foi então que a oportunidade surgiu, não por descuido dela, mas por hábito. Helena tinha um ritual noturno, uma taça de vinho tinto antes de dormir. Naquela noite, talvez pelo estresse do dia, talvez para relaxar depois do que quer que ela tivesse feito, ela bebeu 2. E mais uma meia taça enquanto assistíamos a um filme qualquer na sala. O álcool começou a fazer efeito. As pálpebras dela pesaram. A mão que segurava o celular relaxou sobre a almofada. Eu continuei imóvel, fingindo estar concentrado na TV, mas minha visão periférica estava focada nela como um laser. A respiração dela ficou mais profunda. O celular escorregou devagar pelos dedos dela e caiu no sofá, com a tela virada para cima. Meu coração disparou tanto que tive medo que ela ouvisse. Esperei. 1 minuto. 2 minutos.
Ela não se mexeu. O tempo de bloqueio da tela dela estava configurado para 5 minutos. Eu tinha notado isso dias antes quando ela lia uma receita. Se a sorte estivesse ao meu lado, a tela ainda estaria desbloqueada ou prestes a bloquear. Estiquei a mão. Meus dedos tremiam tanto que pareciam vibrar. Peguei o aparelho com a delicadeza de quem desativa uma bomba. A tela acendeu com o meu toque. Desbloqueada. Não fui para o WhatsApp. Fui direto para os aplicativos abertos recentemente, arrastando o dedo na tela com uma agilidade que eu nem sabia que tinha. E lá estava ele. O ícone do aplicativo de e-mail, ainda aberto numa mensagem rascunhada. Não era um e-mail enviado, era um rascunho. Cliquei. O destinatário era o e-mail pessoal do Beto. O assunto: cronograma final. Meus olhos correram pelo texto e eu senti como se o sangue tivesse sido drenado do meu corpo. Não era uma carta de amor. Não havia palavras doces, nem emojis de coração. Era um relatório, frio, calculado, cruel. O Ricardo já assinou as procurações da empresa para o novo projeto. Confirmei com o cartório hoje cedo, tudo certo para a transferência dos bens pessoais para a holding que criamos. Ele acha que é para proteção patrimonial, o idiota nem leu as cláusulas direito. Amanhã, quando ele assinar a venda da parte dele achando que há fusão, a gente assume o controle total. Depois disso, peço o divórcio e saio com a metade do que sobrar na conta conjunta, já que a empresa vai estar no seu nome e falida no papel para ele. Aguente mais um pouco. Falta pouco para a gente se livrar desse peso morto. Peso morto. Era assim que ela me chamava. O homem que trabalhava 12 horas por dia para dar a vida de rainha que ela tinha. O homem que confiava cegamente no melhor amigo. Peso morto. Senti uma náusea violenta, uma vontade de vomitar ali mesmo, no tapete da sala. Mas engoli a bile. A raiva começou a substituir o choque. Uma raiva fria, lúcida, assustadora. Eles não queriam apenas ficar juntos. Eles queriam me destruir. Queriam me deixar sem nada. Sem empresa, sem casa, sem dinheiro e sem dignidade. Era um golpe. Um golpe planejado meticulosamente por meses, talvez anos. Olhei para Helena dormindo ao meu lado. Ela parecia um anjo. Um anjo que estava planejando meu funeral financeiro e emocional. A vontade de acordá-la aos gritos, de jogar o celular na cara dela, era avassaladora. Mas se eu fizesse isso, eu perderia. Eles tinham os papéis. Eles tinham o esquema montado. Se eu explodisse agora, eu seria apenas o marido traído e descontrolado, enquanto eles fugiriam com o meu dinheiro. Não, eu precisava ser mais esperto. Eu precisava ser mais frio do que ela. Saquei meu próprio celular do bolso e comecei a fotografar tudo. A tela do e-mail. As conversas no WhatsApp que encontrei logo depois, arquivadas numa pasta chamada Promoções. Áudios onde a voz do Beto ria, dizendo: ele é muito ingênuo, Helena. Tá fácil demais. Documentos, prints, fotos. Enviei tudo para o meu e-mail, para a nuvem, para o e-mail do meu advogado de confiança, um amigo antigo da faculdade que não tinha nada a ver com o Beto. Devolvi o celular dela para o sofá, exatamente na mesma posição. Me levantei, fui até a cozinha e bebi um copo d'água, tentando controlar o tremor nas mãos. Eu tinha as provas, mas agora eu tinha um problema maior: o tempo. O e-mail dizia amanhã. Amanhã eu assinaria a tal venda achando que era uma fusão. O documento já devia estar pronto na mesa do Beto. Se eu não assinasse, eles desconfiariam. Se eu assinasse, eu estaria arruinado. Voltei para a sala. Helena se mexeu no sofá, resmungando algo no sono. Olhei para ela com um misto de nojo e piedade. Ela achava que estava no controle. Achava que eu era o marido bobo, o peso morto. Mal sabia ela que o jogo tinha acabado de virar. Eu não ia apenas me defender. Eu ia atacar. E eu ia atacar onde doía mais, no bolso e no orgulho. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Fiz café, assobiei pela casa. Quando ela acordou, com a cara amassada e de ressaca, me encontrou vestido com meu melhor terno, sorrindo. Bom dia, meu amor, disse, servindo uma xícara para ela. Dormiu bem? Ela me olhou, confusa com meu bom humor. Bom dia, você tá animado hoje? Aconteceu algo? Hoje é um grande dia, Helena. Hoje a gente assina a fusão da empresa. O começo de uma nova era para nós. Vamos ficar ricos de verdade. Os olhos dela brilharam. Não de amor, mas de ganância. Ela tentou disfarçar, mas eu vi. O canto da boca dela tremeu num sorriso contido. Que maravilha, amor! O Beto deve estar feliz também. Ah, o Beto está radiante. Tenho certeza, respondi, sentindo o gosto amargo da ironia. Aliás,
Marquei uma reunião com todos os sócios e investidores hoje às 10. Quero que você vá. Afinal, é uma conquista nossa. Ela hesitou. O plano deles devia ser eu assinar sozinho com o Beto, sem testemunhas, sem alarde. Levar a Helena para o escritório não estava no script. Eu? Mas amor, é coisa de trabalho, vou ficar entediada. Faço questão, Helena. Quero brindar com a mulher da minha vida na hora da assinatura. Não aceito não como resposta. Ela sorriu, sem saída. Tudo bem, eu vou. Saí de casa na frente. No caminho para o escritório, liguei para o meu advogado, o Marcelo. Marcelo, você recebeu os arquivos que te mandei de madrugada? Recebi, Ricardo. Cara, isso é crime. Estelionato, fraude, formação de quadrilha. O que você quer fazer? Quero que você vá para o meu escritório agora. Leve a polícia se for preciso, mas fique na sala de reuniões. E traga aquele documento que a gente conversou mês passado, sobre a auditoria externa surpresa. Você vai confrontar eles na frente de todo mundo? Não, Marcelo. Eu não vou confrontar. Eu vou destruir. Esteja lá. Desliguei o telefone e pisei fundo no acelerador. A cidade passava como um borrão pela janela. Eu senti uma calma estranha, aquela calma de quem não tem mais nada a perder. Cheguei na empresa e o Beto já estava lá, na sala dele, com a papelada organizada na mesa. Ele levantou quando me viu, estendendo a mão. E aí, sócio? Grande dia, hein? Apertei a mão dele. A mão que me roubava. Olhei nos olhos dele e sorri. Grande dia, Beto. O maior dia das nossas vidas. A sala de reuniões da nossa empresa é um aquário de vidro, projetada para transmitir transparência. A ironia não me escapava enquanto eu me sentava à cabeceira da mesa de mogno. O Beto estava à minha direita, exalando aquele perfume adocicado e caro, tamborilando os dedos na superfície polida. Helena estava ao lado dele, visivelmente desconfortável, apertando a alça da bolsa com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. A tensão dela contrastava brutalmente com o sorriso de vitória que o Beto tentava disfarçar, mas que escapava em cada canto da boca. Os outros sócios minoritários e investidores começaram a chegar, cumprimentando a todos com aquele ar protocolar de quem espera mais uma reunião burocrática. O ar-condicionado zumbia abaixo, e eu sentia cada olhar sobre mim. O grande dia, eu tinha dito. E era. Mas não do jeito que eles imaginavam. Eu tinha passado a última hora no banheiro, lavando o rosto repetidamente, olhando para o espelho e dizendo para mim mesmo, não desmorone. Não agora. Você tem o resto da vida para chorar, mas só tem essa hora para vencer. Bom, acho que podemos começar, Beto anunciou, tomando a frente como sempre fazia. Ele adorava o palco. Como todos sabem, hoje é um marco. A fusão com o grupo investidor vai dobrar nosso capital e permitir a expansão para o litoral. O Ricardo e eu trabalhamos nisso há 6 meses. Ele empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Eram 3 vias, encadernadas, com aqueles marcadores adesivos coloridos indicando onde assinar. Assine aqui, dizia a setinha amarela. Rubrica aqui, dizia a verde. Tudo tão organizado, tão profissional. Basicamente, Ricardo, Beto continuou, falando para a plateia, mas olhando para mim, esses documentos formalizam a transferência das suas cotas atuais para a nova holding. E a partir daí, a gente reemite as novas ações já com o valor atualizado. É só uma manobra contábil, como o jurídico explicou. Manobra contábil. A expressão ecoou na minha cabeça. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu dessa vez. Olhei para Helena. Ela estava pálida, com os olhos fixos no papel, sem coragem de me encarar. Ela sabia que, naquele exato momento, eu estaria assinando minha sentença de morte financeira. Ela sabia que aquela nova holding não tinha meu nome. Ela sabia de tudo. E não disse nada. O silêncio na sala era absoluto. O som da caneta roçando o papel seria o único ruído. Encostei a ponta da caneta na linha pontilhada. Beto prendeu a respiração. Eu podia ver a expectativa nos olhos dele, o brilho da ganância quase explodindo. Foi quando a porta de vidro se abriu. Não entrou apenas o Marcelo, meu advogado. Entraram 2 policiais civis, discretos, sem farda, mas com distintivos pendurados no pescoço. E atrás deles, um oficial de justiça com uma pasta preta debaixo do braço. O sorriso do Beto congelou. Helena deu um pequeno salto na cadeira, derrubando a bolsa no chão. O barulho foi como um tiro no silêncio da sala. Mas o que é isso? Beto perguntou, levantando-se, a voz oscilando entre a autoridade e o pânico. Ricardo, quem são essas pessoas? Soltei a caneta. Ela rolou pela mesa, girando devagar até parar bem na frente dele.
Esses, Beto, são os verdadeiros auditores da nossa fusão, respondi, minha voz calma, assustadoramente calma. E eles não vieram assinar nada. Eles vieram buscar. Marcelo tomou a frente, sério, profissional. Roberto, Helena, ele disse os nomes com um peso formal. Temos um mandado de busca e apreensão para os dispositivos eletrônicos de ambos, além de uma ordem judicial de afastamento cautelar da administração da empresa por suspeita de fraude, estelionato e desvio de verba corporativa. Você tá louco? Beto gritou, o rosto ficando vermelho. Fraude? Eu sou sócio dessa empresa. Ricardo, que palhaçada é essa? Você vai deixar seu advogado me acusar na frente dos investidores? Eu me levantei devagar. Não precisei gritar. A verdade, quando é absoluta, não precisa de volume. Não é palhaçada, Beto. Palhaçada foi o que eu li no e-mail que você mandou para minha esposa ontem à noite. Aquele sobre o peso morto. Lembra? A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Helena começou a chorar, um choro convulsivo, feio. Ricardo, por favor, ela soluçou. Não é o que você está pensando, a gente pode explicar. Explicar o quê, Helena? Perguntei, olhando para ela com uma frieza que eu não sabia que possuía. O plano de me deixar sem nada? A conta secreta nas Ilhas Cayman que vocês abriram no mês passado? Ou o fato de que vocês dois vêm me roubando há 2 anos, desviando o material das obras para construir a casa de campo do Beto? Sim, eu tinha descoberto isso também. Na madrugada, enquanto vasculhava os e-mails, encontrei notas fiscais, ordens de compra, tudo. O Beto não era apenas um traidor amoroso. Ele era um ladrão comum. Ele desviava cimento, ferro, acabamentos de luxo. A minha empresa pagava, e a obra dele recebia. E a Helena, a contadora informal que eu confiava para dar uma olhada nos balancetes, acobertava tudo. Os investidores começaram a murmurar. Os policiais pediram os celulares. Beto tentou resistir, tentou esconder o aparelho no bolso, mas não teve jeito. Entregou o celular desbloqueado sob ameaça de prisão em flagrante por obstrução de justiça. Helena entregou o dela chorando, tremendo tanto que quase o deixou cair. A reunião acabou. Anunciei para a sala. Os senhores investidores receberão um relatório completo da auditoria independente que contratei hoje cedo. Peço desculpas pelo constrangimento, mas a limpeza era necessária. Enquanto eles eram escoltados para fora da sala, Beto parou na porta e olhou para trás. Não havia arrependimento nos olhos dele. Havia ódio. Puro e simples. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Eu sei exatamente com quem estou mexendo, Beto, respondi. Com um ex-sócio falido e com um ex-amigo que vai passar os próximos anos explicando para o juiz onde foi parar o dinheiro. Quando a porta se fechou, eu desabei na cadeira. A adrenalina saiu do meu corpo de uma vez só, deixando um vazio imenso. Eu tinha vencido? Sim. Tinha salvado meu patrimônio? Sim. Mas eu tinha perdido minha vida, minha esposa, meu melhor amigo, a imagem que eu tinha de mim mesmo, de um homem feliz e bem-sucedido. Tudo aquilo era mentira. Marcelo colocou a mão no meu ombro. Você foi brilhante, cara. Nunca vi ninguém manter o sangue frio desse jeito. Não foi sangue frio, Marcelo, sussurrei. Foi instinto de sobrevivência. Agora, tira eles da minha vida. Quero o divórcio assinado até o fim da semana. E quero Beto fora do quadro societário até o fim do dia. Saí do escritório e entrei no carro. Dirigi sem rumo. Não queria voltar para casa. Aquela casa não era mais minha. Era o cenário de uma peça de teatro onde eu tinha sido o único espectador que não sabia o final. Dirigi até a praia. Parei o carro e fiquei olhando o mar. O telefone tocava sem parar. Mensagens da Helena. Me perdoa, vamos conversar, eu estava confusa. Bloqueei o número. A noite caiu e eu ainda estava lá. Foi quando meu celular tocou de novo. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ricardo? Aqui é o Dr. Siqueira, o dentista. Franzi a testa. Dr. Siqueira? Sim. Desculpe ligar no seu pessoal, mas a Helena tinha uma consulta agendada para hoje cedo e não apareceu. Como ela não atende o celular, fiquei preocupado. Ela ia começar o tratamento de canal, estava com muita dor. Senti um riso histérico subir pela garganta. O dentista. A mentira que ela usou não era totalmente mentira. Ela realmente tinha marcado o dentista. Ela usou uma verdade para cobrir uma traição. A ironia era perfeita. Ela não vai poder ir, doutor, respondi. Ela está ocupada lidando com uma extração muito mais dolorosa. Desliguei. E foi ali, ouvindo o barulho das ondas, que a ficha caiu de verdade.
Eu estava sozinho, mas estava livre. A liberdade tem um gosto estranho, meio metálico, meio salgado. Mas é melhor do que o gosto doce e enjoativo da mentira. Se você já sentiu esse gosto, se já teve que recomeçar do zero quando achava que a vida estava ganha, deixa seu like aqui, porque a história não acabou. O que aconteceu nos meses seguintes provou que o fundo do poço tem um porão. E o Beto? Bom, o Beto não ia cair sem atirar de volta. A guerra jurídica começou na semana seguinte. E foi suja. Eles tentaram de tudo. Alegaram que eu era abusivo, que eu coagia Helena, que eu tinha forjado os e-mails. O Beto contratou um advogado criminalista famoso, daqueles que aparecem na TV. Eles tentaram inverter a narrativa, me pintar como um vilão paranoico que destruiu a reputação de dois inocentes. Mas eles esqueceram um detalhe pequeno, mas crucial. Naquela noite, quando copiei os arquivos do celular da Helena, eu copiei também a pasta de fotos apagadas. E lá, no meio de selfies e fotos de comida, tinha uma foto de um documento. Um documento manuscrito, assinado pelo Beto e por um agiota conhecido da cidade. A foto era clara, mesmo tendo sido tirada às pressas num ambiente mal iluminado. O documento manuscrito era um contrato de gaveta, daqueles que não veem a luz dos cartórios. Nele, Beto prometia ao tal agiota, um homem conhecido na cidade por emprestar dinheiro a juros extorsivos e cobrar com métodos pouco ortodoxos, o pagamento de uma dívida milionária. A garantia? As cotas da minha empresa. As cotas que ele planejava roubar de mim. Mas havia algo a mais naquele papel. A assinatura da Helena como testemunha. Ela sabia. Ela não estava apenas participando do golpe por ganância ou amor cego. Ela sabia que o Beto estava devendo até a alma para criminosos, e mesmo assim, concordou em entregar o marido para os leões para salvar a pele do amante. Aquilo foi a gota d'água. A prova não era apenas de fraude financeira. Era a prova de que eles colocaram minha vida em risco real. Se o Beto não pagasse, quem perderia a empresa, e talvez a integridade física, seria eu, o novo proprietário majoritário fantasma. Eu tinha aquele trunfo. E eles não sabiam. Durante a primeira audiência de conciliação do divórcio, o clima era pesado. Helena estava do lado oposto da mesa, acompanhada de uma advogada que parecia um pitbull de Taier. Beto não estava presente, claro, já que o caso dele corria na esfera criminal, mas a sombra dele pairava sobre a sala. Meu cliente quer a partilha justa, a advogada dela começou, agressiva. A senhora Helena contribuiu para o crescimento do patrimônio durante 10 anos. Ela exige a casa, o carro e uma pensão mensal de 20 salários mínimos, além de metade das cotas da empresa que, segundo ela, foram adquiridas com esforço mútuo. Eu olhei para Helena. Ela mantinha a cabeça baixa, fazendo o papel de vítima oprimida. Meu advogado, Marcelo, sorriu. Um sorriso calmo, quase gentil. Doutora, Marcelo disse, abrindo uma pasta. Acreditamos que a senhora não teve acesso a todas as informações antes de aceitar esse caso. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. A cópia da foto do contrato com o agiota. A advogada pegou o papel, ajustou os óculos. Leu. E releu. A cor do rosto dela mudou de um vermelho combativo para um branco pálido. Ela olhou para Helena com um desprezo súbito. Isso é verdade? Ela sussurrou para a cliente, mas o silêncio da sala fez a pergunta ecoar. Helena olhou para o papel e começou a tremer. Não o tremor de medo que eu vira antes. Era o tremor de quem vê o chão se abrir. Nós precisávamos do dinheiro. Ela gaguejou. O Beto disse que ia resolver. O Beto disse? Interrompi, minha voz cortando o ar. E para resolver a dívida dele com um criminoso, você concordou em me dar como garantia? Você colocou um alvo nas minhas costas, Helena. A advogada dela fechou a pasta com um estalo seco. Peço um recesso de 10 minutos, ela disse, levantando-se abruptamente e puxando Helena pelo braço para o corredor. Não precisou de 10 minutos. Em 5, elas voltaram. A postura da advogada era outra. Humilde, derrotada. Minha cliente aceita o acordo proposto inicialmente pelo Sr. Ricardo. Divórcio sem partilha de bens adquiridos através da empresa, renúncia à pensão e saída imediata do imóvel. Assinei os papéis ali mesmo, sem olhar para ela. Quando me levantei para sair, Helena tentou segurar meu braço. Ricardo, eu não sabia que ele ia usar isso contra você desse jeito. Eu achei que era só dinheiro. Puxei meu braço. O toque dela, que um dia foi meu refúgio, agora me causava repulsa. Só dinheiro, Helena? Você vendeu nossa vida por só dinheiro. Aproveite. Espero que o Beto tenha sobrado algum para pagar o advogado dele, porque o meu trabalho aqui acabou. Saí do tribunal sentindo o sol no rosto.
Mas a história não termina com uma assinatura. A vida real não tem cortes secos como nos filmes. O Beto foi indiciado. A fraude era tão grosseira que até o estagiário da promotoria conseguiu montar o caso. Ele tentou fugir, claro. Foi pego numa rodovia estadual, dirigindo o carro da empresa que ele dizia ser dele, com uma mala de dinheiro vivo no porta-malas. Dinheiro do agiota? Dinheiro da empresa? Nunca ficou claro. O que ficou claro foi o estrago que eles deixaram. Minha empresa, que era sólida, ficou com a reputação manchada. Fornecedores cancelaram contratos. Clientes ficaram receosos. Tive que demitir gente boa, gente que não tinha nada a ver com a sujeira do Beto. Passei noites em claro, refazendo planilhas, ligando para credores, pedindo prazos. Reconstruir é muito mais difícil do que construir. Quando você constrói, você tem o sonho. Quando você reconstrói, você tem o trauma. E a Helena? Bom, a cidade é pequena. As notícias correm. Soube que ela voltou para a casa da mãe. A tal mãe doente que serviu de álibi tantas vezes. Soube que ela tentou vender joias que eu tinha dado a ela, mas descobriu que uma delas, um colar que o Beto ajudou a escolher, era falsa. Sim, o amante dela roubava até nos presentes que me ajudava a comprar para ela. A ironia poética disso me fez rir pela primeira vez em meses. Mas o golpe final, a verdadeira virada que eu prometi lá no começo, não foi jurídica, foi pessoal. Cerca de 6 meses depois de tudo, eu estava no meu escritório, finalmente colocando as contas no azul. Era tarde da noite. O telefone da recepção tocou. Atendi, achando ser algum cliente atrasado. Ricardo, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Diz que é urgente. Quem é? Perguntei, sem paciência. Ela diz que o nome dela é Cláudia, esposa do agiota. Gelei. O agiota. O nome que eu tentava esquecer. O que a esposa dele queria comigo? Mandei subir. Cláudia entrou na minha sala. Era uma mulher elegante, de uns 40 anos, com óculos escuros e uma postura rígida. Ela sentou-se sem esperar convite. Você é o homem que destruiu o esquema do Roberto, ela disse, direto ao ponto. Eu sou o homem que impediu que o Roberto me destruísse, corrigi. Se o seu marido tem algum problema com isso. Meu marido está preso, ela interrompeu. Não por sua causa, por outras coisas. Mas antes de ser preso, ele me contou uma história interessante. Sobre como Roberto prometeu a ele metade da sua empresa. Promessa que ele não podia cumprir, afirmei, tenso. Eu sei, mas o Roberto pegou o dinheiro emprestado dando essa garantia. Dinheiro meu. Seu? O negócio de empréstimos, digamos que é um empreendimento familiar. E eu não gosto de perder dinheiro, Ricardo. O Roberto não tem onde cair morto. A ex-mulher dele, aquela tal de Helena, não tem nada. Meu coração começou a bater forte. Ela estava ali para me cobrar a dívida do Beto? Se você veio me cobrar, Cláudia, pode falar com meu advogado. Eu sou vítima nessa história, não avalista. Ela riu. Um riso seco. Não vim cobrar, Ricardo. Vim propor um negócio. Eu tenho os livros caixa do Roberto. As anotações originais. Todas as propinas que ele pagou. Todos os desvios que ele fez e que você nem descobriu ainda. Tem dinheiro seu espalhado em contas de laranjas que a auditoria não pegou. Fiquei em silêncio. Processando. E por que você me daria isso? Porque o Roberto, na tentativa de se salvar da cadeia, tentou jogar a culpa no meu marido. Ele tentou fazer um acordo de delação premiada entregando a gente. O Roberto é um rato. E eu odeio ratos. Quero ver ele afundar até não conseguir mais respirar. Ela colocou um pendrive na mesa. Aqui tem tudo. Onde está o dinheiro desviado? As contas offshore. Os nomes dos laranjas. Se você for esperto, recupera o que é seu e ainda garante que o Roberto pegue mais uns 10 anos de pena. Peguei o pendrive. Era pequeno, prateado, frio. Ali estava a chave não só para limpar meu nome, mas para recuperar o capital que eu achava perdido para sempre. O que você quer em troca? Perguntei. Nada. Ver o Roberto destruído é pagamento suficiente para mim. Ah, e um conselho, mude as fechaduras da sua casa. De novo, ela saiu tão misteriosa quanto entrou. Naquela noite, pluguei o pendrive. O que eu vi ali me deixou sem ar. O buraco era muito mais fundo. O Beto não estava agindo sozinho. Havia um esquema. E a Helena não era apenas cúmplice. Em alguns documentos, ela aparecia como a mentora intelectual. Era a letra dela nas anotações de como falsificar minha assinatura. Era a ideia dela usar a doença da mãe como cortina de fumaça. A mulher com quem eu dormi por 10 anos não tinha sido seduzida pelo amigo mau caráter.
Ela tinha procurado o amigo mau caráter para me derrubar. A traição não foi um acidente de percurso, foi o projeto de vida dela. Aquela revelação doeu mais do que tudo. Saber que nunca houve amor, apenas conveniência, mas ao mesmo tempo, foi libertador, porque matou qualquer resquício de pena que eu ainda pudesse ter. No dia seguinte, entreguei o pendrive para o Ministério Público. A operação que se seguiu foi notícia nacional. Esquema da construção civil desmantelado. Vi a cara do Beto na TV, sendo algemado, agora sem o sorriso arrogante. E vi a Helena sendo conduzida para a viatura, cobrindo o rosto com um casaco. Muitos me perguntam se eu me sinto vingado, se eu sinto prazer em ver onde eles pararam. A resposta sincera? Não. Vingança é beber veneno esperando que o outro morra. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E justiça foi feita. Hoje, minha empresa é menor, mas é minha. Totalmente minha. Limpa, transparente. Eu trabalho menos, ganho menos, mas durmo em paz. E sabe aquela sensação de chegar em casa e não saber o que te espera? Ela sumiu. Agora, quando chego em casa, o único som que ouço é o do meu cachorro latindo de alegria e a música que eu escolho colocar. A solidão, que eu tanto temia, virou solitude. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Aprendi que confiar é bom, mas conferir é vital. E aprendi que a intuição nunca, jamais falha. Se você sente que algo está errado, é porque está. Essa história poderia ter acabado comigo. Eu poderia estar na rua, endividado, preso ou morto. Mas eu escolhi não ser a vítima. Eu escolhi ser o protagonista. E se tem uma coisa que essa experiência me ensinou é: ninguém te derruba se você não der a eles a ferramenta para isso. Se essa história serviu de alerta para você, se te fez abrir os olhos para alguma situação na sua vida, então valeu a pena contar. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho para ver o que está bem na nossa frente. Obrigado por me ouvir. E lembre-se, a verdade sempre aparece. Às vezes ela vem num sussurro, às vezes num grito, e às vezes, num celular escondido debaixo do travesseiro. Fiquem atentos. Até a próxima.